Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e hoje eu venho fazer um exercício de ciclo de Carnot e ciclo de Rankine ideal, comparação entre os dois ciclos. Então, o exemplo que eu vou fazer é o exercício 8.3 do livro do Moran Shapiro e eu estou na 8ª edição. Então, ele fala o seguinte, eu tenho água, vapor d'água, né, como fluido de trabalho em um ciclo de Rankine ideal e em um ciclo de Carnot, ambos operando entre as mesmas pressões. Então, a pressão no condensador seria 1,5 bar e a pressão no evaporador 60 bar. E ele mostra aqui o diagrama temperatura e entropia. Ele fala que os ciclos utilizam os dispositivos mostrados na figura 8.2, que seria essa daqui. Para cada ciclo, determinar a potência líquida gerada por unidade de massa de vapor em kJ por quilograma e a eficiência térmica. Ele pede para comparar os resultados e comentar. Bom, então o ciclo de Rankine, a diferença entre o ciclo de Rankine e o ciclo de Carnot são os pontos principalmente da entrada aqui da bomba. Então, no caso do ciclo de Carnot, ele trabalha no evaporador entre os estados de líquido saturado e vapor saturado. Então, o ciclo seria 1, 2, 3 linha, 4 linha, 1. Então, esse é o ciclo de Carnot. O ciclo de Rankine, ele entra na turbina como vapor saturado e entra na bomba como líquido saturado. Então, o ciclo de Rankine seria 1, 2, 3, 4, 1. E aí, essa tabela apresenta os valores de entalpia que a gente precisa. Bom, então, a primeira coisa que a gente vai olhar é a seguinte, como tanto no ciclo de Carnot como no ciclo de Rankine, a gente tem dois processos isentrópicos e dois processos à pressão constante, é importante a gente ressaltar aqui. A pressão do ponto 1, que foi dada, é a mesma pressão do 4 linha, que é a mesma pressão do 4, que é 60 bar. E, para isso, se a gente for na tabela de saturação, a gente encontra o valor da temperatura de saturação da água a essa pressão. Então, a tabela ela vai ser dada em graus Celsius, né, 275,64, e aí a gente pode fazer a conversão para Kelvin, como está aqui. Então, o pH seria, no caso do Carnot, né, a temperatura do ponto 4 linha até o ponto 1 seria 548,79. Para o condensador, eu tenho P2 é igual a P3, que é igual a P3', que é igual a 1,5 bar. Então, da mesma maneira, eu posso pegar a temperatura de saturação, 111,37 graus Celsius, que é 384,52 Kelvin. Então, o TC seria a temperatura do condensador, e aí vale tanto para o Carnot como para o Rankine, 384,52 Kelvin. Então, a partir daí, a gente pode fazer os cálculos. Então, o que ele pediu? A potência líquida do ciclo e a eficiência térmica. Então, começando pelo ciclo de Carnot. O que é a potência líquida do ciclo? Então, é a potência gerada na turbina menos a potência gasta na bomba, em módulo. Então, como é que eu acho cada uma dessas potências? A gente vai trabalhar com a primeira lei da termodinâmica. Então, Q ponto menos W ponto é igual a M ponto vezes a variação da entalpia. Como a turbina e a bomba são processos adiabáticos, eu não tenho troca de calor. Então, a potência seria simplesmente a vazão vezes a variação de entalpia. Como ele não me deu a vazão, ele pediu a potência por unidade de vazão, ou trabalho por unidade de massa, então a equação seria essa daqui. Então, a turbina está aqui, o estado 1, 2, eu venho aqui na tabela, a entalpia do estado 1, 2.784,3. A entalpia do estado 2, 280,6, então a potência produzida na turbina seria 603,7 Kelvin. Quando eu passo para avaliar a potência da bomba, o que eu tenho? Como eu estou no ciclo de Carnot, seria o ciclo 1, 2, 3 linha, 4 linha, 1. Então, seria a H3 linha menos H4 linha. Então, pegamos os valores aqui, 1079,8 menos 1213,4. Então, eu acho uma potência de 133,6 kJ por quilograma. Como eu estou trabalhando aplicação direta da equação da primeira lei da termodinâmica, eu vou achar o valor da potência da bomba negativo. Porque é um trabalho realizado sobre volume de controle. Então, meu trabalho líquido seria a diferença dos dois em módulo. Então, 603,7, ou seja, o que foi produzido, menos o que foi gasto. Então, a potência líquida do ciclo seria essa, 470,1 kJ por quilograma. Para a gente determinar a eficiência, precisa da
quantidade de calor. O que é eficiência? Energia pretendida dividido pela energia gasta. Então, a energia pretendida é o trabalho da turbina menos o trabalho da bomba. Energia gasta é o calor que entrou no evaporador. Então, seria H1 menos H4', porque no evaporador eu não tenho também trabalho. Então, se eu pegar os valores, 2.784,3 menos 1.213,4. Então, foram gastos 1.570,9 kJ por quilograma. Então, a eficiência, tá aqui, a energia pretendida, turbina menos bomba, dividido pela energia gasta, ou seja, o trabalho líquido sobre o QH. Então, fazendo esses cálculos, a gente encontra 0,2993 ou uma eficiência térmica de 29,93%. Como o ciclo de Carnot é um ciclo ideal reversível, eu poderia usar também a relação entre as temperaturas para determinar a eficiência. Então, 1 menos Tc sobre TH. E como é que a gente acha Tc e TH? Bom, foi no slide anterior. Eu tenho as pressões, tá? Então eu tenho a temperatura de saturação nessa pressão. Então, 384,52, 548,79 e, claro, o resultado foi exatamente o mesmo, 0,2993 ou 29,93%. Para trabalhar com o ciclo de Carnot, eu vou trabalhar com outro ciclo. Então, não vai ser mais 1, 2, 3 linha, 4 linha, 1. Vai ser 1, 2, 3, 4, 1. Então, o trabalho da turbina, né, a potência por unidade de vazão, vai ser H1 menos H2, que não mudou, está exatamente o mesmo valor que a gente tinha encontrado para o ciclo de Carnot. Vai mudar na bomba. Tá? A bomba agora vai ser 3, 4. Então, o estado 3, 467,11. O 4, 473,27. O trabalho, 6,16. Então, eu encontrei aqui 597,54 kJ por quilograma. Para determinar a eficiência, eu preciso do calor. Então, vai ser H1 menos H4, não mais H4'. Então, seria 2.784,3 menos 473,27. Vai me dar 2.311,03. Eficiência, 0,2586 ou 25,86%. Tá? Então, foi isso que ele pediu. Agora, o que a gente tem que fazer? Analisar esses resultados. Tá? Então, quando eu pego aqui e colocar todos os números, acabou que ficou, não está aparecendo aqui o quilojoule por quilograma, a figura fica na frente. Mas os resultados são todos com a mesma unidade. Então, trabalho líquido 470, o QH 1570,9, dando uma eficiência de 29,93 para o ciclo de Carnot. Para o ciclo de Rankine, trabalho líquido 597,54, o QH 2.311 e a eficiência 0,2586. O que a gente percebe? Que no ciclo de Rankine, o trabalho da bomba ele foi muito menor do que no ciclo de Carnot, como a gente pode ver até no gráfico aqui, né? A diferença aqui é bem menor do que a diferença aqui na bomba. É claro que no diagrama de temperatura e entropia a gente não consegue ver trabalho, né? A integral seria o calor, mas a gente percebe aqui que os valores de temperatura são bem diferentes, indicando que a diferença de entalpia aqui seria menor do que a diferença de entalpia aqui no ciclo de Carnot. Então, mas matematicamente, né, quando eu comparo 133,6, que é do ciclo de Carnot, com 6,16, que é do ciclo de Rankine, isso poderia levar a gente a pensar o seguinte, olha, então o ciclo de Rankine é melhor, porque ele está gastando muito menos potência para acionar a bomba. Ok, está gastando menos. E a turbina é a mesma, né? Então, a potência líquida seria bem menor no ciclo de Carnot. Então, a gente poderia ser levado a pensar que o ciclo de Rankine era melhor porque ele está produzindo mais. Só que não é bem assim, a gente tem que ver o que está sendo gasto para se produzir essa potência. Então, no caso do ciclo de Carnot, eu gastei 1.571, enquanto no ciclo de Rankine eu gastei 2.311. Então, o ciclo de Rankine gastou muito mais. Ou seja, a eficiência do Rankine foi menor do que a eficiência de Carnot. Bom, era isso, espero que tenha ficado claro. Obrigada pela atenção.